Me permitam fazer as honras aqui do nosso meeting para falar sobre o cenário da GD, agora com o advento da 14300. Eu acho que mais importante do que isso, o momento de mercado. Foi anunciado o Leandro Martins aqui da Ecore, mas infelizmente ele não pôde comparecer aqui neste momento no meeting. Ele está conosco aqui no evento, mas por algumas questões de saúde eu estou substituindo ele. Sou Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore, e vou fazer uma pergunta para que a gente possa ir respondendo aqui, começando a discussão sobre o momento de mercado, né? Como que os colegas enxergam isso nesse momento de mercado, porque nós passamos pelos momentos da geração distribuída, mas, no entanto, agora a gente vê outros desafios postos no mercado, né? Guilherme Crispim chegou Como é por que aqui. vocês começam isso sem mim, gente? Então, Eu rapaz. aqui o tempo todo procurando vocês, onde vocês estavam. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Culpa da Vanessa, né, Vanessa? Eu aprendi isso com a minha mulher, sempre culpar alguém. Bom, boa tarde, já começaram? Vê que você começou já aí, puxou o debate. Eu fiz as honras aqui, Crispim. Eu estava falando com o pessoal que a gente tem um meeting aqui para falar sobre o cenário da GD após a 14300, mas eu acho que a gente tem outras várias coisas para discutir nesse momento sobre mercado, né? Sobre o cenário da GD. Eu vejo, entendo até o seguinte, né? De fato, a gente precisa avançar nessa discussão, né? Eu participei já de alguns debates, né? De algumas mesas com essa turma toda que está aqui. E foi um pouco que eu falei hoje de manhã com o pessoal também, né? A gente precisa entender que o mercado é mais amplo do que isso, né? Mais do que, né? O Ítalo fala isso muito bem, muitas vezes, né? A gente está olhando somente, às vezes, para a instalação, para o sistema, quando, na verdade, a gente trabalha com energia, né? Então, a gente precisa pensar as possibilidades que a gente tem nesse sentido, né? E aí, eu acho que a gente pode achar soluções para avançar no processo. Bom, mas eu vou deixar você continuar e eu dou segmento, né? Como é que vocês têm visto isso? Como é que a Ecore tem visto isso? E 23, que já está praticamente no meio do caminho, mas 24, 25, qual que é a ideia? Quais são os planos? Perfeito. Bom, obrigado pela introdução. Estava dizendo pro pessoal aqui quem eu sou, né? Estou substituindo o Leandro Martins, Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore. E lá na Ecore a gente tem assim um olhar bastante objetivo sobre o mercado, mas sempre muito otimista, porque no final do dia o desenvolvimento do nosso mercado depende de nós mesmos, né? Do posicionamento que nós optamos por ter nesse mercado. É óbvio que existem uma série de fatores externos e, em última análise, o cliente, que é o mercado, ele é soberano na sua decisão, mas nos cabe o papel de formadores de opinião aqui no dia a dia para a construção desse mercado com qualidade. Então se for contextualizar essa história da 14300 no mercado de geração distribuída, desculpem, a gente passa por um período do final do ano passado, o último trimestre, extremamente acelerado por um senso de urgência que foi criado ao mercado, sem entrar no mérito se certo ou errado, um senso de urgência que fez com que muita demanda do mercado fosse antecipada, e isso trouxesse um volume de trabalho gigantesco, acredito que para todos que estão aqui, inclusive vocês, e que no momento imediatamente seguinte trouxe um olhar para o mercado de retração. Retração por alguns fatores, e aí eu falo desses fatores que a gente não controla. A gente passou por um período eleitoral que a gente teve uma troca política, a gente passou por um momento cambial que fez com que o investimento fosse repensado, a gente passou por um primeiro trimestre extremamente chuvoso, que fez com que os instaladores todos tivessem que repensar os seus cronogramas, as suas agendas, as suas formas de trabalho, e a gente passou por um momento de bastante incerteza no mercado no que dizia respeito à sua viabilidade. Será que ainda vale a pena? Esse negócio de taxação aí não vai arrebentar com tudo e acabar? E eu acho que esse assunto em si, ele já é um assunto superado. Todo mundo identifica no mercado de energia solar um mercado viável. Todo mundo identifica que no mercado que tem uma necessidade de composição da matriz energética de uma maneira tão complexa como o Brasil, o assunto da 14300 já está superado. No entanto, hoje, eu vejo alguns outros desafios que têm que ser superados e têm que ser superados de maneira conjunta. A gente vê o mercado extremamente ativo, então falando no papel de distribuidor, todo mundo extremamente ativo, provocando negócios, tentando trazer à tona feedbacks daquilo que estava acontecendo, tentando trazer negócios que estavam sendo maturados, e a gente vê um nível de concorrência
que era tudo aquilo que a gente falava que não queria no mercado antes, no que dizia respeito ao ponto de vista dos integradores. Concorrências que fazem com que os preços do mercado emboquem cada vez mais para baixo e de uma maneira desmedida, despensada, quando a gente olha para um momento imediatamente futuro. E aí você fez a pergunta, né, Guilherme? O que você vê para 2024, 2025, 2026? Talvez muitos não tenham sequer parado para pensar sobre isso, porque o mercado ele está indo por um caminho, talvez, de uma composição de precificação, ou de uma composição de fornecimento, ou de uma composição de propostas que não prevêem esse futuro muito perene para muitas empresas. E as empresas que eu vou chamar de empresas sérias, é óbvio que existem empresas e empresas, mas aquelas que eu vou chamar de empresas sérias, tendo que lidar com tudo isso, fazendo um trabalho que mantenha a sua estrutura, mantenha as suas condições de fornecimento, mas mais do que isso, mantenha a sua permanência no mercado para poder prestar suporte a todos os integradores que dependem desse relacionamento de longo prazo. Afinal de contas, todos vocês, quando vendem uma solução para seus clientes, vocês vendem uma solução de 25 anos no mínimo. E esse longo prazo faz com que precisemos estar todos aqui para que esse mercado se construa com qualidade. Então, o que eu vejo como continuidade no mercado pela ótica da Ecore? Nós estamos passando por um momento instável, mas instável do ponto de vista de comportamentos que trazem um olhar de instabilidade, porém extremamente promissor e otimista no que diz respeito à retomada no crescimento do mercado, a retomada de projetos que estavam em stand-by, a possibilidade de novos projetos que estão aparecendo. Hoje eu vi painéis tomados por armazenamento, falando de dispositivos inteligentes, de uso de tecnologia. Então, a gente vê novas modelagens de negócio, a gente vê uma série de questões que fazem com que o nosso mercado prospere, porém, ele precisa prosperar num âmbito de responsabilidade para que a gente consiga manter essa projeção de crescimento para 2024, 2025, 2026, 2040, 2050. Eu acredito que ainda tem muita onda para surfar no mercado fotovoltaico. Pela ótica de quem trabalha com muitas empresas, eu gostaria de tranquilizar a todos sobre continuidade do mercado. Quando você olha para mercados mais maduros, isso tudo já aconteceu, já passou e as performances são excelentes, mas depende do nosso comportamento nesse momento para que tudo isso se sustente, se estabilize e prospere. Então, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas essa é a ótica da Ecore sobre o momento da GD no Brasil. Excelente, Rodrigo. E agora também entendi por que o Leandro fez o golpe do não tô conseguindo falar. O cara fala bem, rapaz. Acabou já, né? Não, pô, já tá quase votando nele. Eu falei, vou votar nele. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, acho que a gente tem mesmo que pensar alternativas, né? E um olhar positivo para o mercado. E aí, nesse sentido, Eliseu, a gente que está todo dia nessa discussão sabe do quanto o SSM vem também nos últimos meses, talvez no último ano principalmente, né? Ainda que seja, não é uma trajetória de hoje, né? A gente sabe que isso vem sendo construído, mas vocês fizeram algumas expansões, né? A fábrica agora no Nordeste, em Pernambuco, né? Isso é uma aposta grande, né? A fábrica é gigantesca, né? Eu não estive na fábrica, mas vi os vídeos e tudo, muito grande mesmo, e sabemos o quanto vocês têm se dedicado a isso. E aí, nessa perspectiva, ou seja, nessa aposta, como é que vocês estão vendo também, né? O mercado fotovoltaico, mais a expansão do mercado como um todo, né? Vocês estão apostando em quê? Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, prazer, eu sou Eliseu Amorim, sou coordenador comercial da SSM Solar do Brasil, na Matriz, e fico muito honrado de compartilhar o espaço aqui com essas feras, né? Ítalo, Márcio, Rodrigo, pô, vocês são gigantes, né? Então, muito prazer estar aqui com vocês. Falando um pouco da SSM e de apostas, eu creio que ouvi isso do Carlos Bebiano, né? Ouvi que ele é um cara que aposta no mercado, que aposta no crescimento e que por essa razão ele tem esses investimentos tão grandes, tão ambiciosos, né, para esse segmento, me motiva a estar aqui e representar essas falas dele, né? Eu creio que nesses 3 anos que eu estou dividindo o escritório com ele, com o Rafa, com toda a equipe, eu posso enxergar de perto que o desejo de alguém, quando alguém quer fazer um trabalho comprometido, quando alguém quer produzir algo sério e ser correto dentro de um segmento, enfrenta caminhos bem difíceis, porém tem um sucesso a longo prazo, né? A SSM, ela
investiu gigantemente no segmento nesses últimos anos, e 2022 foi um dos passos mais largos que nós conseguimos dar nesse segmento, onde nós compramos a nossa extrusora de 8 polegadas em Jaboatão dos Guararapes. A gente diz que estima-se, né, a capacidade produtiva dela seja de 4 vezes mais do que a gente tem hoje em Curitiba. Então, falando em toneladas de alumínio, hoje a gente consegue produzir, em média, 1.600, 1.700 tons de alumínio, né? Então, é um absurdo. Eu acho que dentro do segmento fotovoltaico não existe demanda ainda para tudo isso, né? E pensando no cenário de 2022, onde a gente sabia que as vendas elas iriam explodir, que iria gerar uma correria, como o Rodrigo mencionou, nós estávamos nos preparando para atuar já em 2022. Obviamente que o nosso cenário ele não foi tão positivo quanto a produtividade, nós não tivemos sucessos em conseguir ligar essa máquina em tempo hábil, colocar a produtividade para andar, mas ela está lá funcionando. Por quê? Porque a gente sabe que a Greener postou uma pesquisa, se não me engano, que esse ano a média é de 10 gigas, né, de geração que eles imaginaram que o Brasil vai construir. O Márcio, quando postou isso, você me ligou um dia antes e perguntou: Crispim, quanto que você acha que vai dar esse ano? Mas isso é um detalhe, pode seguir na tua observação aí. Mas enfim, estar preparado para tudo isso. Quem está preparado para isso? Empresas que estão comprometidas em fornecer qualidade e segurança. A qualidade e segurança, ela não está só atrelada a produto, ela está atrelada muito a serviço. De que forma você presta esse serviço? A sua venda, ela é qualificada? Os seus consultores, eles estão preparados? Os produtos, agora vamos entrar em produtos, eles são produtos de alta performance, eles, falando de estrutura, essas estruturas elas têm resistência para suportar um painel fotovoltaico por 25 anos, que é a média de garantia de geração. Então tudo isso tem que estar atrelado, tem que estar ligado, né? O inversor ele precisa suportar essa geração de energia a esse longo prazo. Quando a gente fala de payback, a gente está dizendo que o investidor ele tem um tempo que o dinheiro dele vai ficar parado, porque ele está recuperando isso. Só que se nesse meio tempo ele tiver que substituir qualquer linha dos equipamentos que estão instalados, ele prolonga o payback dele. De que forma que a gente muda esse conceito? Ofertando soluções, ofertando qualidade, ofertando segurança. E esse é um papel que a SSM desenvolve. Nós jamais vamos colocar no mercado uma estrutura de 2 anos, de 3 anos de garantia, algo que daqui 5 ou 6 anos o telefone venha tocar e venha exigir uma reposição ou venha um processo judicial porque as estruturas não suportou os painéis fotovoltaicos e gerou um sinistro muito grande e acabou com vidas, né? Então existe essa preocupação. A SSM, dentro desse cenário de recessão do mercado, a gente aproveitou esse período para se planejar, se profissionalizar. Então nós ampliamos nossa equipe de vendedores com consultores de alta performance, com treinamento, ampliamos o nosso time de logística para que quando as coisas vir a explodir, de fato, a gente tenha condição de expedir com segurança, com qualidade, né? E a gente ampliou todo o nosso processo produtivo a fim de garantir que lá na frente, em dezembro de 2023, a gente consiga atender os nossos clientes com a total qualidade. Pensando em futuro, tudo que nós estamos projetando já é para um futuro, né? Para todos que ainda não sabem, a SSM tem grandes planos para a expansão no mercado exterior. Então, hoje existe uma questão de certificação dos nossos produtos, já para que a gente comece a atuar no mercado europeu, por exemplo, que é um dos cenários onde vem criando-se uma demanda muito grande desses produtos lá e pasmem, Europa não tem um fabricante de estruturas assim adequado para atender toda a demanda que se gera lá. Então, a SSM está buscando esse mercado. Para atender esse mercado, a gente precisa estar preparado e fazer um trabalho bem dentro de casa. Eu comentei com você sobre a BGD Madrid, ainda não, né? Ainda não. Depois a gente conversamos. Muito bem. Obrigado, Eliseu. Bom, agora o nosso cineasta. Verdade, Mauro? Cineasta, né? O pessoal, vejam o podcast do Zé Márcio Rosa, filho de cineasta, largou tudo para fabricar string box DPS, que faz com muita qualidade na Embrastec. Ficou bom, não ficou, Zé? Ficou bom. Sabia que você ia gostar. Também aqui o empresário, empreendedor, construtor de um negócio. Ele tem um irmão gêmeo que vai em outras feiras, porque não é possível que ele vá em todas as feiras que ele vai, correto? Né? Você vai numa feira, aí você não foi naquela feira, né? Do Oiapoque ao Chuí, você não foi, é que você olha nas fotos, o Zé Márcio está lá. Então, é um mistério que a gente também pode ser
talvez alguma coisa do cinema, esses truques de imagem. O truque de imagem. Zé Márcio, também Brastec vem num processo de expansão, como diz, falando sério agora, me lembro dos primeiros fóruns GDs que a gente teve junto, né, sempre tomando susto com aquela máquina tua, que normalmente eu estou passando, é a hora que ela faz o trabalho de mostrar o que acontece quando não se tem uma proteção adequada. Sei o quanto vocês têm investido em tecnologia ao longo desse caminho. Então tem experiência, né? Tem experiência de vida, tem caminhar aí já no mercado, né? E aí o Rodrigo trouxe isso bem, Eliseu também falou, eu acho que a gente aqui conversando na feira e os demais têm percebido, é um momento diferente, né? E era esperado de alguma forma, né? Essa maré, né? Se flutuar aí. Mas como é que você, com a tua experiência de mercado, tem visto isso, né? E o que você está prospectando, o que você está acreditando para os próximos meses, para o próximo ano, 2024? Enfim, traz o seu olhar aqui para ajudar a gente a entender um pouco esse mercado. Maravilha. Obrigado aí pelas apresentações, né? Bom, boa tarde a todos. Bom, eu comentei hoje na minha primeira apresentação, a Embrastec tem 30 anos de mercado. Nesses 30 anos foram várias turbulências, que faz parte da vida. O que nós estamos passando agora não é a primeira, não é a última, então isso vai continuar, isso faz parte. Então a gente tem que ser resiliente, a gente tem que se adaptar. E você falou na sua primeira, né, que foi a primeira palestra, você falou sobre eficiência energética. O Gilberto acabou de falar isso aqui. Então, o que é importante? Eu acho que o segredo é um integrador não ser apenas um integrador, e sim um consultor. Então ele tem que se capacitar e tem que levar a informação para o usuário final do que ele precisa para aí sim instalar o sistema fotovoltaico. Então, esses detalhes de adequações de normas, de leis, taxas de juros, tudo passa. Nós vamos ter outras histórias. Então a gente tem que estar pronto e adaptado para a gente conseguir chegar onde que a gente quer, que é o nosso propósito, que é ajudar na transição energética. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E a Embrastec está bem tranquilo quanto a isso, a gente passa por esse período. Hoje a gente fabrica 120 mil DPS por mês. Então é muita coisa para estar aí e entregar para o mercado, estamos prontos para ampliar. Então acho que é tranquilidade e foco, principalmente. E para ter foco nesse sentido tem que se capacitar, senão não vai conseguir chegar onde a gente quer. Então acho que é isso, capacitação sempre, para ser um consultor completo. Perfeito. O seu irmão está em que evento? Ai. Muito bem. O problema da gente caminhar muito junto é isso. Intimidade é uma dádiva. Ítalo. E aí eu vou fazer também o prólogo, né, Ítalo? Tem que fazer, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana na Nexen, tenho certeza que tem muito teu olhar aí, a tua proposta aí, que esse tema que a gente está falando aqui, de olha outras opções, traga outras possibilidades, veja outros mercados, outros produtos, outras soluções, já há algum tempo, já na maré, na onda boa, né, na crista, me lembro dos eventos que a gente também teve junto, dos fóruns, tantos fóruns GD que a gente caminha. Vocês, Nexen, sempre trazem soluções, passando pelo BIPV, tema do armazenamento, mobilidade elétrica, enfim, a gente estava conversando um pouco ali de algumas iniciativas, né? Claro, nem todas dão o resultado que a gente espera, mas a gente vai também trabalhando dentro da estatística, né? Na medida do que pode acontecer. Então, isso está um pouco, acho que, no DNA de vocês, né? Agora, e aí a pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Como é que vocês estão olhando o mercado de distribuição de fotovoltaico, mas o mercado que vocês estão de uma forma geral, né? Porque vocês também fornecem para todo esse público que está aí, né? Como é que vocês têm pensado os próximos meses, o próximo ano, enfim, o que vem pela frente? Perfeito, bem colocado, né? Eu até estava brincando aí com uma entrevista, né? O repórter pediu aí, o que vocês fazem aqui, né? Vocês são vendedores de placas, né? Eu falo, não, nós somos geradores de soluções em energia, né?
Daí, no final da entrevista, ele falou, e estão vendendo muita placa? Sim, estamos vendendo muita placa. Bom, pessoal, eu acho que temos que ter um olhar, né, como todos aqui, capacitação, né, se preparar para esse mercado. Nós temos algumas soluções que a gente aposta, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Como foi falado de mobilidade, de baterias, né? Está muito na moda agora falar de armazenamento, né? Mas nós temos ainda muito o que fazer no on-grid ainda, né? Então eu digo assim, primeiro vamos fazer o feijão com arroz, como diz, bem feito, né? E começar a fomentar as outras tecnologias. Como todos sabem, agora tem uma grande feira na China, né? A minha equipe de Comex, ela vai para lá. Eu falo assim, a última coisa que vocês vão olhar é módulo e inversor. Tem que trazer coisas novas. Essa galera, vocês aqui que estão nesse mercado, tem que estar preparado para algo novo. Hoje de manhã eu falei na minha palestra lá, nicho de mercado. Então vocês têm que entender que uma pirâmide, ou vocês se igualam com a base da pirâmide, que vão brigar com todos, ou vocês vão se sobressair, vão encontrar algumas soluções diferentes. Nosso Brasil é tão grande, o Rio Grande do Sul é imenso, tem um agronegócio muito forte, tem indústria, é um dos estados com muitas indústrias, que nós temos que fomentar, né? Nós temos aí uma Serra Gaúcha aí, que eu gosto muito de ir lá tomar um vinho, Crispim. Tem muitos lugares ainda que não tem energia solar, não tem armazenamento. Eu fui lá numa vinícola que, cara, quando acionou o gerador diesel lá, espantou meia dúzia que estava lá experimentando vinho. E por quê? Porque nós estamos olhando o banal, nós estamos indo lá no concorrente que leva 10 orçamentos. Então, o olhar que o Anexim tenta passar para os integradores olha o algo a mais, saia do quadrado, do básico, vê o que nós podemos fornecer a mais. E olha o tão bom que é, porque todos aqui nessa mesa tentam trazer algo de novo. A Icore lá com os microinversor, eu vi que apresentaram as baterias, né? A SCM com estrutura nova agora, a Embrastec, os demais colegas, todos trazendo novidades, todos trazendo novas tecnologias. E o Crispim, que está muito lá fora, né, Crispim? O pessoal, quando olha para o Brasil, eles veem, aqueles caras são espertos, né? Porque o erro que acontece lá fora, nós tentamos não cometer o mesmo. Nós podemos fazer um erro diferente. Mas o que aconteceu lá fora, mercado americano, mercado europeu, nós aprendemos com isso para nós não cometer o mesmo erro aqui no Brasil. Tanto é que os produtos brasileiros eles têm uma certificação muito boa, rigorosa, né? Por isso que vocês entrando no mercado americano, a SSM, ela está quase pronta, né? Então, para deixar vocês bem amparados, e homologuem seus fornecedores, homologuem seus parceiros, tenham parceiros bons. Como foi colocado, esse mercado é muito duradouro. Não é um mercado para 1, 2 anos, é para 20 anos, é para mais tempo. O pensamento da Nexen é a longo prazo. Então, por isso que hoje nós já estamos aí com turbinas eólicas, mini turbinas eólicas. Tem escala comercial? Ainda não, mas vai ter. Então, hidrogênio, nós temos um projeto de microhidrogênio lá. Vai ter demanda? Vai. Muito se fala de hidrogênio, mas ninguém está falando do parasita dele, que é a ureia. O principal mercado do hidrogênio vai ser para fazer ureia, para fazer fertilizantes. Conversei com... Vou soltar o spoiler agora para os concorrentes, né? Conversei com um grande produtor de soja de Mato Grosso, ele tem uma necessidade de 5.000 toneladas de ureia por ano. Ele paga $706 a tonelada. Se ele colocar uma fábrica de hidrogênio, baixa para $300 a tonelada. Então, olha só o incremento. Isso é pensar fora da caixa. Hoje nós vendemos painel solar, geradores? Sim. Nós podemos, daqui a pouco, virar vendedores de fertilizantes. E não saindo do nosso segmento, produzir energia para fazer isso e criar um parasita que vai levar o hidrogênio na ureia, no caso. Então, deixar um apanhado geral que
Quem é integrador da Nexim, venha nos procurar. Quem não é, venha também, que nós podemos aí trazer, daqui a pouco, não negócios agora, mas abrir a mente de vocês para outros negócios, outras oportunidades. Que, como eu falei, nós não somos vendedor de placa, nós somos vendedor de soluções em energia. Então, hoje pode ser solar, amanhã pode ser outra, como pode ser uma mobilidade, uma bateria. Então, fomentar negócios para nós gerar riqueza para esse Brasil, que é imenso, e quando a gente vai para fora, a gente tem que falar de boca cheia do Brasil, como nós estamos também, que nem o SSM, olhando outros mercados, a gente chega lá, é do Brasil, ótimo, eles têm uma gana pelo brasileiro, porque a gente sabe que nesse país a gente se sobressai. Então, quando a gente vai para fora, a gente é bem quisto, né? Então, vamos aproveitar isso, e o mercado tem essas marés, né? Agora está em baixa, a gente já percebeu que começou a recuperar, e vai recuperar, pessoal, vai recuperar. Vamos trabalhar junto, vamos focar, empresas com qualidade, produtos com qualidade, e a gente vai continuar. Os aventureiros, vocês vão ver que esses vão sumir. E isso até é bom, tá? Porque dá uma qualificada no mercado. Qualifica o mercado. Obrigado. É isso. Muito bom, Ítalo. Obrigado. Sem dúvida, né? Entender os ciclos, né? O Márcio falou um pouco disso. E tem um negócio que é um tanto quanto paradoxal, né? Eu falei isso aqui hoje pela manhã. Nós estamos, nesse momento, com 20% a mais de potência se comparado ao mesmo período do ano passado. Nós temos 2,5 GB já instalado. Ano passado, nessa época, a gente estava com 2 GB e 40 megas. Enfim, quer dizer, o mercado está aí, tem mercado. E eu também entendo, eu percebo um pouco o seguinte, essa discussão também está muito no nosso ambiente, está muito no nosso dia a dia, no nosso negócio. Eu continuo vendo as pessoas falando, me perguntando sobre sistemas, como é que eu coloco, que contato que eu faço, com quem que eu falo. Ou seja, o quanto de fato a ponta, de repente, está com essa visão, que às vezes é um tanto quanto nossa, né? Acho que vale essa... Né? Tem que bater na porta, né? Ontem um amigo fez uma observação interessante, o seguinte, é que a gente ficou meio acostumado nos últimos 2 anos a ser comprado, né? Então, a gente foi comprado. Eu acho que agora a gente vai ter que sair para vender. Mas o jogo é esse mesmo, né? E vamos vender. Se sair para vender, vai vender. Nessa linha de histórias de grandes empresas, né? Está aí o Ivan representando a PHB, e que tem uma história muito bacana, né? Na hora que a gente fala de PHB, naturalmente a gente lembra de Ildo, da história de Ildo no setor, do quanto fez, né? Impulsou e trouxe iniciativas, e está desde o início dessa discussão da GD. Aliás, manda um abraço para ele, viu, Ivan? Fala para ele vir visitar a gente também. A gente sente falta. Pô, você não gosta de mim, Crispim? Como assim, cara? E aí, olhando PHB, né? O que vocês que estão no DNA da GD no Brasil, como é que está o desafio para esse próximo final de 23, né? Quase no meio já, e quais são as estratégias para 24 que vem por aí? Não, com certeza, Crispim. A gente passou agora por um período de muita dificuldade, né? Já estamos vendo a retomada. Para mim é bastante impressionante assim que quantidade de gente, né, que vem agora no Fórum GD em busca de capacitação, em busca de diferenciação, conhecer o seu fornecedor, estar próximo a ele. E, sinceramente, eu acho que esse é o canal, né? Eu acho que a gente, nos anos anteriores, ficou muito mal acostumado, né, com a alta procura do cliente, e a gente se esqueceu do que era fazer aquela venda mais pracista, né? Aquela venda especialmente mais técnica e mais consultiva, onde o que você vende é uma solução, né? Eu acho que no ano anterior a gente se esqueceu disso. Eu acho que a gente se esqueceu que a gente não vende placa, a gente vende uma solução para um problema do nosso cliente, que é o quê? É uma conta de energia elevada, entendeu? Então hoje você tem que chegar lá qualificado, você tem que saber o que você está falando, TUS de fio B. O seu cliente, ele sabe o que ele viu na mídia. Se ele sabe alguma coisa, é o que ele viu na mídia. Você tem que chegar lá
e mostrar para ele que isso não é um monstro. É algo que ele vai ter que pagar, mas ele não perdeu a rentabilidade dele. E continua valendo muito a pena. Eu apresentei dados aqui hoje. Tá? Assim, o aumento de energia que a gente tem lá desde 95 é 2 vezes o IPCA. Tá? Me explica qual que é o investimento que traz hoje 2 vezes o IPCA. Falei, o pessoal da XP se mata para conseguir ter esses números. Então, eu acho que tem que ser sangue frio. A gente está passando por um momento difícil, mas não perdeu viabilidade, continua sendo um investimento muito bom. E eu acho que a gente apresentando números para o cliente, eu pelo menos sou assim, tá? Então, a parte emocional não pega muito para mim, mas se você começa a tratar de números, se você começa a tratar de rentabilidade do investimento, para mim pega e para mim nesse momento é o que vai trazer a atenção do cliente. Olha, você leu essa manchete, você não conseguiu se aprofundar nela, mas eu tô aqui, eu vou te explicar. Você vai pagar isso, não mudou tanto, você tem teu payback em tanto tempo, e é isso aí. É isso aí que vai nos botar de volta na reta crescente. Muito bem. Renan, acho que é a Vamos lá. nossa primeira vez, né? É a primeira vez, a gente nunca Bacana esquece. isso, né? Inclusive, gente, até por falar em primeira vez, não é vaidade aqui quando eu paro, às vezes tiro foto e tal, não, né? Não é para postar para as redes, não. É para mandar para minha mulher, porque ela liga a terceira vez, e quando ela liga a terceira vez e eu não atendo, eu posso estar arrumando um problema desnecessário. Então eu faço a foto, mostro que eu estou no palco, mando para ela, dar uma acalmada. Daqui a 15 minutos ela liga de novo, eu vou fazer outra foto, entendeu? Então, desabafo feito. Vamos lá? Vamos lá. Fotos. Vamos lá, Calma. né? Opa. Vamos lá, mas calma. Deixa eu fazer o prólogo. Né? Uma distribuidora forte no Espírito Santo, um time jovem, né? Enquanto um mercado também bem interessante, competitivo, afinal temos outras fortes distribuidoras na região, conhecemos, sabemos disso, mas eu vejo um movimento de vocês também já há algum tempo nesse sentido, né? Faço destaque aqui até o próprio José João, que é o nosso diretor regional no Espírito Santo, uma boa representatividade lá. Como é que vocês estão vendo esse momento? O que vocês estão projetando ainda para esse ano? E quais são as estratégias 2024 que vem pela frente? Tá, vamos lá. Primeiro, boa tarde, né, todo mundo. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, com a responsabilidade grande aí de estar substituindo o Leandro Vicente, que é o gerente comercial da empresa, né, que infelizmente não pôde vir. A Fotos hoje enxerga o mercado de uma forma muito positiva, né? A gente sabe que o nosso mercado está num momento um pouco difícil por conta das mudanças, né? Toda mudança que aparece, ela gera um desconforto, seja qualquer ela, né? Hoje a 14300 é a que mais impactou. Acredito que todo mundo sentiu isso. Fora financiamentos, bancos, né? Os juros que têm mudado e têm dado um pouco de uma travada nas negociações. Mas, assim, eu também vejo a mudança e o problema como uma oportunidade de crescimento. A gente, às vezes, tem um pouco da memória curta, né? Há pouco tempo atrás, a gente veio de uma pandemia, né? Quem diria que, naquele cenário difícil, todo mundo passando muito aperto, a gente estaria aqui hoje, né? Num evento dessa grandiosidade, todo mundo trabalhando, todo mundo deu a volta por cima, conseguiu colher muitos frutos depois do caos que nós passamos. E agora, mais uma vez, mais uma dificuldade, mais uma oportunidade de crescimento. A gente vai ter que se reinventar, vai ter que trazer melhorias, qualificação, procurar solucionar problemas, porque são as pessoas que solucionam problemas que ficam, que aparecem, que destacam. Então, a gente vê tudo isso no mercado, né? Tanto da movimentação dos nossos concorrentes, dos nossos parceiros, em busca de trazer mesmo essa qualidade, essa mudança para o mercado. E a Fotos não é diferente, né? A gente está procurando crescer, se desenvolver. A gente está vendo que o mercado vai crescer e a gente está acreditando nisso. Hoje a gente está desenvolvendo um novo centro de distribuição. A gente é localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, e estamos fomentando uma nova no Nordeste. E visando isso, a gente está colocando no mercado mais alguns escritórios. Então, a gente acredita que o mercado vai voltar. Ele pode ter dado uma guinadinha, uma parada, mas com certeza ele vem forte ainda.
Obrigado, Renan. Gente, acho que a gente ainda tem algum tempo e, em vez de fazer uma outra rodada aqui de perguntas para os nossos palestrantes aqui, os nossos debatedores, eu gostaria de ouvir de vocês. Assim, eu gostaria que a gente aproveitasse esse tempo que a gente tem para fazer perguntas, as dúvidas que vocês têm, enfim, né? Acho que essa é a oportunidade, esse é o momento, né? Então, eu vou pedir para que vocês se organizem, né, para que não pergunte mais de 10 ou 20 pessoas ao mesmo tempo, né, que levante a mão, a gente vai levar o microfone até vocês, mas eu queria um corajoso, uma corajosa aí para começar. Se isso não acontecer, eu vou eleger um, que é muito pior, né? Então, vamos lá. Quem faz a primeira pergunta? Cadê a mão? Combinado, hein? Obrigado, hein? Se apresenta, conta um pouco aí e faça a pergunta. Diga para quem. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alex. Sou da empresa Casa de Marco, de Sarandi, uma cidade no interior aí do estado, mais a norte. Minha pergunta pode ser respondida aí para... Não seria diretamente para uma pergunta mais, talvez, na parte jurídica, que é com relação à interpretação da 14.300, no que se trata aí dos 15% iniciais agora, depois subindo esses percentuais até 2029 e 2030. Um cliente que vai instalar o kit nesse período agora, no primeiro semestre, com 15%, no próximo ano, ele já vai ser, o novo percentual já será aplicado nele, ou seja, aumentando gradativamente também, ou ele permanece com os 15% até 2030 no encontro de contas? Eu posso responder? Deve. Beleza. Então, desculpa, esqueci seu nome, Alex. Tá. O que acontece? Você posta esse ano o projeto, beleza. Esse ano você vai sair pagando 15%. Ano que vem o mesmo projeto, 30%, 45%, 60%. Chegando lá em 2031, nova regra. Tá? Se você postar o projeto, essa distinção é bem importante, tá? Se você postar esse projeto a partir do dia 8 de julho de 2023, a sua nova regra entra em vigor lá em 2029, tá? Então, o que eu comentei hoje na minha palestra, infelizmente a gente vive agora numa eterna corrida, né? Porque o que acontece? Você posta o projeto hoje, 15% em 2023. Você está melhor do que o cara que postou o projeto no dia 8 de julho. O cara que postou no dia 8 de julho está melhor do que o cara que postou em 2024. O cara de 2024 está melhor do que no de 2025. Entendeu? Então, essa evolução, essa escadinha, ela se aplica para todos os projetos, independentemente do prazo. O prazo que eu solicito cuidado de novo é o dia 7 de julho. Porque daí você estende os 90% da TUS de fio B por mais 2 anos. Tá, então, respondendo a tua pergunta, todo mundo vai evoluir o custo. Exato. 15, 30, e não tem a ver quando você entra 15, não. Se você entrar no segundo ano, a gente já vai a 30, 45, enfim. Mas vale um detalhe aí, viu? Eu estava olhando o meu sistema, por exemplo, o quanto o meu consumo imediato, né? Isso impacta muito quando você olha o quanto que você, de fato, está fazendo de troca com a rede. Então, esses 15%, na realidade, ou 30%, ou enfim, o percentual que for, ele vai sempre impactar nesta tua troca. Então, se você está consumindo no mesmo momento que você está gerando, a gente não está falando de todo esse percentual. Ele é muito irrisório quando você olha. Ele não é tão impactante, também não é muito irrisório, mas ele não é tão impactante assim. Então a gente precisa. Eu acho que a gente criou alguns monstros que no final, lá na frente, não vão se justificar. E a gente repetiu isso um pouco. É importante saber, claro, mas é importante tomar um pouco de cuidado para a gente não ficar com isso na cabeça. Quem mais? No fundo aí? Gente?
Ah, aquele combinado. Né? Cadê lá no fundo? A mão. Opa! Alguém leva, mal do Vedequim. Por favor. Quem que levantou a mão? Boa tarde, sou André de Vitória, Espírito Santo. Eu queria perguntar para vocês como que o mercado vê a questão do mercado livre, né, que vem sempre ficando mais acessível, cada vez mais acessível para mais consumidores, e como que o solar vai entrar quando esse mercado livre for acessível para todos e cada vez mais gente, né? Como que a gente vai se comportar quando começar a atingir nossos clientes, se já não estão atingindo? Perfeito, boa pergunta, tá? Porque muitos de nós estão olhando o Mercado Livre como um. Deixa eu tirar isso aqui. Estão olhando o Mercado Livre como um vilão, tá? Nós temos que lembrar que eles vão precisar de energia. Então nós temos que analisar como mais um potencial cliente. E então nós, né, como consumidores e usuários de energia solar, temos que estudar esse mercado. E vocês podem ter grandes parceiros de negócio. Eu diria assim, já comecem a entender quem é as comercializadoras, quem são as pessoas, para nós começar a fazer fomento de negócios compartilhados. Nós temos alguns integradores aqui do Rio Grande do Sul que já estão plugando usinas para esse mercado livre. Então, eles vão precisar muito de mão de obra, vão precisar de equipamento, porque eles vão ser grandes prospectadores de negócio, investidores, né? Então, vem esse negócio não como roubar o cliente de vocês, porque se ele roubou o cliente de vocês, é porque você não ofertou para ele. Então, aquilo que eu falo, nós não somos vendedores de placa, nós somos vendedores de serviço, de soluções. Talvez a solução para esse cliente é o Mercado Livre, ou compartilhamento. Muitos dos estudos que estão sendo feitos, né? Quem está no Mercado Livre vai pegar uma fatia e vai colocar uma energia solar para fazer o compartilhamento. E isso também é ao contrário. Então, nós temos que olhar como uma possibilidade de negócio. Então, eu falo assim, temos o Frederico Bosquin aqui, temos o Fábio da Mersch lá, são pessoas que a gente conhece, que podem indicar, que você já tem que começar a conversar com essa galera, porque eles vão precisar muito de usinas. E quem não gosta de vender usina de 75 aqui, né? Ou maior, né? Então, esse é o mercado. Eu queria só complementar também, tá? Eu falei aqui da nova regra, né? Lá em 2029 e 2031. Tá? A gente não sabe como vai ser essa nova regra. Pode ser que insiram aí cobrança sobre transmissão também, que é a TUS de fio A. Hoje está somente sobre a distribuição, né? Mas no pior caso, vamos lá, eles incluem isso também. E aí o que a gente vai poder estar fazendo? Na nossa venda consultiva, lá em 2028, 2029, 2030, 2031, a gente vai poder resgatar a carteira de clientes que a gente atendeu como geração distribuída para ver se o que eles estão agora pagando ainda vale a pena ou se vale mais a pena mover essa galera por Mercado Livre. Tá? Então são modelos de negócio aí que a gente vai ter que estudar quando chegar a hora. Ô, Crispim, quero fazer um comentário bem rápido. Todos vocês que acompanham o mercado automobilístico observou que as montadoras se obrigaram a produzir SUVs compactos, porque o popular saiu da linha, saiu da moda, e se eles não se reinventassem, eles estariam fadados ao fechamento. O Ítalo mencionou muito bem que é uma oportunidade de negócio. Ninguém vai deixar de vender, ninguém vai deixar de produzir, de instalar, de conectar. Muito pelo contrário, você vai descobrir um novo negócio. E se você estiver pronto para atuar nesse novo negócio, você permanece. Senão, você sai. E também, muito rapidamente, Crispim, eu gostaria que todos vocês enxergassem o Mercado Livre como uma grande janela de oportunidades. A gente está falando aqui em dinamismo de mercado e novas oportunidades para modelar negócio. Mesmo isso não estando no contexto da GD,
A gente tem que olhar a energia como um insumo primordial para qualquer coisa que vai ser feita no nosso país, e as soluções em energia, como foi destacado aqui por todo mundo, elas têm que ser aplicadas dentro do contexto consultivo que também foi destacado por todo mundo. Tá? A gente já se prepara para esse movimento. Eu vou ter um prazer imenso em conversar com qualquer um de vocês que queira saber um pouco mais sobre esse tipo de solução ali no stand da Ecore, porque isso já é uma realidade. Desde que a gente viu as réguas do Mercado Livre baixando para que cada vez mais empresas pudessem acessar, e isso tem um viés de em poucos anos poder chegar ao nível residencial, a gente está falando de um movimento que tem que começar imediatamente para que a gente esteja preparado em atuar e consiga se diferenciar de todos aqueles que vão ficar pelo caminho. Bom, gente, dando continuidade, nós temos aqui duas opções. Continuar com esse papo, com as perguntas e tudo, e ir para um sorteio de brindes. O que vocês preferem? Levante a mão quem quer continuar com esse diálogo por mais 2 horas e meia, ou aqueles que optam por ir para o sorteio de brindes e depois para o coquetel, chopp, bebida, desses negócios. Tá bom. Então vamos para o sorteio de brindes. Eu queria agradecer a todos, Renan, Ivan, Ítalo, Márcio, Eliseu e o Rodrigo pela participação. Muito bom o debate. Chamar o pessoal do grupo FRG, pedir as minhas 4 pulseiras. Eu já vi que está todo mundo aí com a pulseira, com o número. Toda vez é isso. Quando eu ganho, eu tenho que devolver. Eu passei por esse constrangimento, está filmado no último Fórum GD. Eu ganhei, o pessoal falou que não valia. Verdade? Mentira, não aconteceu nem ganhar, eu ganhei. Vai ter azar assim lá longe. Vanessa, perfeito? Uma salva de palmas.